Olá a todos e a todas que estão nos ouvindo neste exato momento. Meu nome é Leonardo e esse é o nosso podcast universitário, onde eu estou aqui com a Lara Oi, pessoal, tudo bem com vocês? e o Thales, E aí, galera, beleza? e somos estudantes do curso de História pela Barão de Mauá em Ribeirão Preto. E hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Doze Lições sobre a História, de Anthony Proust, um historiador francês nascido em 1933, mais precisamente acerca do capítulo 5, Os Tempos da História. Dando um salto sobre a breve introdução que Anthony faz sobre como o estudo da história é baseado de um método maçante sobre datas e seu discernimento, entramos diretamente no capítulo 5 falando sobre o tempo social. Ao ler o primeiro parágrafo, nós já temos um entendimento simples e direto de que o tempo não é uma ação natural que, ao seu decorrer, registra automaticamente os acontecimentos de um indivíduo comum. Muito pelo contrário, o tempo histórico, ele pertence a um coletivo que engloba sociedades, estados e etc. Pode-se dizer com uma pergunta um tanto quanto sensacionalista que o tempo ele não existe e que o nosso modo tradicional de se trabalhar com anos, meses e dias é uma maneira tanto quanto errônea de se estudar história. Dessa forma, o historiador ele não pode usar o tempo como uma unidade de medida para os acontecimentos, mas sim a partir de documentos e fatos como nós já conhecemos. Por isso, no primeiro parágrafo, é falado de que o tempo histórico não é uma ação natural, mas sim das coletividades e sociedades, pois assim que são feitos os registros para estudos e futuros e conhecimento de antigas civilizações. Agora o livro entra em uma parte muito interessante. Nota-se que o termo história empregado nesse momento não se trata da matéria história, mas sim do nosso próprio tempo possuindo um sentido e uma continuidade. O próximo tópico ele fala exatamente da unificação do tempo em um senso comum, o que acontece parcialmente com a era cristã em ascensão. Mas primeiramente, o tempo desempenha a função mais essencial de todas, que é colocar os acontecimentos em ordem e maneira coerente ao senso comum. Podemos facilmente acreditar que se trata do AC/DC, a banda famosa, que seria o AC e DC, mas não é isso que deu origem ao nome da banda, que é o famoso antes e depois de Cristo. O que não é uma maneira equivocada nem de longe, mas se conversado sobre isso em uma sala de aula do ensino fundamental, tanto quanto do ensino médio, pode-se gerar diversas dúvidas, como por exemplo, o que existia antes, ou se existiu o ano zero, ou se o mundo inteiro utilizou desse senso comum. Tomando linha para responder à última pergunta, não. O mundo ele não usou desse senso comum à época para se datar os acontecimentos, do mesmo modo que o cristianismo estava para fazer. O Proust ele cita bons exemplos de como a China e o Japão utilizavam. No caso, eram os anos do reinado do imperador, e também se utilizava muito das estações do ano. E, na verdade, esse método de se datar a partir do reinado de um imperador foi bastante usado também pelo Império Romano. Da mesma forma que a população da época usava uma estrutura de tempo demarcado pelo trabalho agrícola, como por exemplo, a melhor época para se plantar. Só que dessa forma, nota-se que o tempo não avança, ele apenas muda e se repete. Ele entra numa estação, sai de uma estação e posteriormente ele vai voltar para a mesma estação. Fica um ciclo. Surgindo assim de tantas diferenças e métodos, veio a necessidade de se unificar as ferramentas para se chegar a um calendário comum em prol da humanidade, que, que é o calendário solar dos romanos, junto do calendário lunar do judaísmo, que se fez nascer um produto perfeitamente útil, que precisou ser implementado de cálculos para a contagem de anos, datas e festas, e também da implementação da vida litúrgica. Agora eu vou passar a fala para o Thales para ele dar continuidade no capítulo.
Olá a todos, eu sou o Thales, estudante de História. Continuando aqui o que o Leonardo bem nos trouxe, esse texto do Proust, principalmente nesse nosso recorte aqui estudado, Os Tempos da História, a discussão que dá título ao capítulo 5, nós vemos aqui que ele fala sobre essa grande relação da história com a sociologia. Proust, que é um historiador francês do século XX, nascido no interior da França, ali, mais ao leste do país, nos traz uma grande contribuição pensando essa relação do tempo e a história, né? O recorte do capítulo 5, que nos traz a era cristã, nós vemos que o nosso tempo ele está organizado a partir de um acontecimento fundador. É um acontecimento esse que unifica, que é o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Cristo. E é interessante pensar esse ponto, porque hoje é algo considerado como axioma, né? É como se fosse algo óbvio, já claro, que não precisa de nenhuma validação, porque é assim sempre foi, né? Se a gente olhar nos dias de hoje. Mas até então, antes disso, não era bem assim que isso funcionava, né? As datas eram contadas conforme os anos de cada reinado, pensando nas regiões, né, mais ao leste da Ásia, ali como a China, o Japão, por exemplo, ou contados em relação aos cônsules, como era no Império Romano, ou por tempos cíclicos, se observarmos na região bizantina, né, ali mais ao leste, quando foi dividido o Império Romano. E organizar esse tempo, ele nos traz, de certa maneira, um poder recapitulativo, né, da história. E traz também para nós as concordâncias de cronologia quando a gente estuda história. E é muito interessante pensar que esse sentido de datar, que nem sempre foi assim, né, só para dar mais ênfase no que eu tinha dito agora há pouco mesmo, se até Proust nos disse que ao escrevermos cartas hoje em dia, a gente às vezes nem se atenta a colocar data, ou se coloca, só coloca o dia e o mês, né? Não coloca o ano. Então, assim, não se faz diferente do pensamento na época, quando via essa contagem de tempo de uma outra maneira, ou também não se dava tanta importância. Não digo assim, não se dava tanta importância, mas a riqueza de detalhes assim ainda não era necessário, né? Para eles, assim, pensando já na influência cristã, o tempo estava baseado ali na ressurreição de Cristo, aí você tem aquele período até o juízo final. E era isso o tempo, né? E é muito interessante quando a gente começa a analisar que, né, vem toda essa estruturação, essa formação, né? E assim, os historiadores, pensando, né, analisando o texto de Proust, eu acho que a ideia que ele nos traz é que os historiadores eles precisam ter essa ideia de totalidade, entendendo a história como a ciência do tempo, né, e não ali do instante. Que é como bem nos diz o Hilton Borges em um dos seus artigos que estuda um pouco essa questão, né, essa noção do tempo, estudando Proust, inclusive, né? Então, assim, a noção que nós, futuros professores, né, professores de história, essa noção, né, que nós precisamos ter, né, para trazer em sala de aula, que é super importante, super fundamental. E ainda segundo Proust, historicizar um objeto nada mais é do que construir a sua estrutura temporal. E nesse percurso acaba se aproximando, de certa forma, de Fernand Braudel, ao pensar em múltiplas temporalidades, né? Casa muito bem esse raciocínio. Que ajudam a pensar, de certa forma, os recortes segundo o objeto estudado. E só para amarrar esse ponto, né, essa ideia de história, essa estrutura, né, a unificação com o nascimento de Cristo, é bom pegar uma frase de Proust em que ele diz que a história se faz a partir do tempo. Um tempo complexo, construído e multifacetado. Mas também que é das coletividades e das civilizações. É mais ou menos por essa ideia que a gente tem que se basear em Proust, e
temos que saber também que o tempo, ele é história e ele é memória também. E nessa continuação do capítulo 5, quem vai nos orientar melhor vai ser a Lara. Bom, pessoal, para a gente dar continuidade no que o Thales e o Léo estavam falando, eu vou falar um pouco do capítulo que fala sobre a construção do tempo pela história. Inicialmente eu vou citar aqui a frase do historiador Mark Bloch, onde ele diz que a história é a ciência dos homens no seu tempo, ou no tempo. O tempo e o homem são objetos de estudo da história, onde muitas vezes o tempo é representado por uma linha cronológica. Para Proust, fazer a elucidação da linha traria problemas no ensino de história, porque traz a noção de que o estudo seria minimizado ou irrelevante para o futuro e até mesmo para os alunos. Quando colocamos os acontecimentos históricos como se fosse um grande e imenso quebra-cabeça, podemos utilizar a aproximação científica para olhar os fatos e acontecimentos como se fosse um zoom. A aplicação do zoom pode trazer o distanciamento entre os fatos, pois vai amplificar todo o quebra-cabeça em um só. Então a gente não vai enxergar diretamente os pequenos fatos, os pequenos detalhes, os acontecimentos e os grandes feitos também, que acabam entrando nessa irrelevância. Mas a aplicação do zoom, quando a gente aproxima, dá para entender um todo. Quando a gente pega apenas um bloco e aproxima o zoom, fica mais fácil entender todas as partes e elas começam a se encaixar. Seguindo essa lógica, o texto do Proust fala sobre o futuro ou o depois, como ele mesmo menciona no texto. Esse futuro ou depois não seria tão otimista e progressivo como a gente imagina que seja. Pode resultar em guerras ou até mesmo crises, como foi o século XX. E também a tradição, ela não é perfeita, compõe problemas também. Nem tudo que é tradicional ou antigo é perfeito, então pode ser utilizado para a gente, cabe no nosso cotidiano, e etc. É o que a gente pode ver no exemplo que ele dá dos pescadores, da comunidade de pescadores, que eles começaram a utilizar novas tecnologias para pescar mais peixes, mas isso dividiu a comunidade dos pescadores em dois, entre jovens e os mais velhos. Os mais velhos ficaram saudosistas com as práticas antigas, e os mais jovens ficaram eufóricos, e acabaram esquecendo as suas tradições e deixando o passado de lado. Existe aqui então uma polaridade, uma polarização do tempo, da tradição e do futuro. Por que essa polarização? Os mais velhos, eles pensavam que as tradições fariam com que eles pescassem mais e que seria o mais correto a se fazer. E os mais jovens pensaram que se eles fizessem algum mecanismo que trouxesse praticidade para a pescaria, seria o mais adequado a se seguir e tudo que eles aprenderam no passado estaria incorreto, ou então irrelevante, ou foi superado. Bom, e seguindo esse exemplo, dos pescadores, existe então a objetivação do tempo, em que ele é um material de estudo para entender o passado, mas também a gente consegue, com o tempo, compreender o presente e o futuro. O tempo é objetivado, orientado e possui um sentido. Isso significa que o tempo, enquanto objeto da ciência, é diferente do tempo cotidiano, que nos remete a memórias e às lembranças. Proust diz que o tempo da memória e o tempo da lembrança nunca podem ser inteiramente objetivados, porque as memórias podem ser falseáveis, porque nossa mente pode nos enganar e distorcer algumas situações e lembranças. A memória pode ser utilizada para contar a história. Isso não invalida a memória como objeto de estudo da história também. Mas aí é necessário ter um olhar bem crítico
e de historiador mesmo, científico, né? Isso pode ser estudado na história oral. E para a gente ir finalizando, eu vou falar um pouco sobre o trabalho, sobre o tempo e a periodização. Proust diz que há duas tarefas para o historiador. A primeira refere-se à cronologia, que seria classificar os acontecimentos na ordem do tempo, e entender que esses acontecimentos muitas vezes se sobrepõem e ocorrem ao mesmo tempo e até ao mesmo lugar. É, portanto, necessário fazer uma flexibilização da ordem cronológica para que seja mais palpável e fácil de aplicar dentro do ensino. A segunda tarefa consiste em entender o ponto de vista lógico que há por trás dessa cronologia, pois há uma necessidade de abranger a totalidade sem dividi-la. Isso é a periodização, que permite pensar a um só tempo a continuidade e a ruptura. Por exemplo, na série Cosmos de Carl Sagan, é utilizado um grande e imenso calendário para falar do início dos tempos até os tempos atuais. Na série, o dia 1º de janeiro seria referente ao Big Bang, a explosão, a criação do universo. E, atualmente, estamos no dia 30 de dezembro, em nossa plena existência contínua. O dia 31 de dezembro, ninguém sabe ainda, pois é um mistério, seria o nosso futuro. Cada objeto histórico tem a sua periodização, para que seja fácil a gente fazer esse movimento de zoom novamente e entender a totalidade, mas também as pequenas partes do quebra-cabeça. Entender isso não é fácil e transmitir pedagogicamente às vezes causa problemas. Compreender o tempo na escola é um fato muito importante porque possibilita o entendimento pleno da história e do mundo. O tempo é criação humana e nossas relações sociais estão em seu entorno, como o horário de trabalho e o horário de intervalo. Estes são exemplos que nos mostram o porquê da criação de um tempo, porquê que existe toda uma cultura em torno de um tempo, de um calendário, de um relógio, de uma data, de um dia, de um ano, etc. Mais ainda, há sociedades que não utilizam um tempo único, que é o exemplo do calendário islâmico ou até mesmo o calendário maia. Bom, então para a gente finalizar a nossa discussão, deixo aqui nossos agradecimentos ao professor Faustino e à Escola Barão de Mauá. Muito obrigada aos amigos também que pararam para ouvir nosso podcast e até logo!